Olá, querido aluno Trino. Nessa aula de hoje nós vamos tratar do erro. Nós até agora estudamos culpabilidade, vendo os aspectos da culpabilidade, digamos assim, a transformação do conceito de culpabilidade ao longo do tempo. Vimos na nossa aula passada a questão da imputabilidade e da exigibilidade de conduta diversa, que são componentes da culpabilidade, elementos da culpabilidade, segundo uma teoria normativa pura. E hoje nós vamos verificar o segundo daqueles elementos que eu pulei de propósito, que é a potencial consciência da ilicitude. Inexistindo potencial consciência da ilicitude, não se pode falar em culpabilidade. Então, a culpabilidade requer que não que o agente saiba que aquele comportamento é ilícito. Para que nós tenhamos culpabilidade, basta que ele tenha condições de alcançar o conhecimento dessa ilicitude. Eu vou dar, por exemplo, aqui o nosso exemplo, né? Muitos de nós, volta e meia isso acontece, desconhecemos a ilicitude que versa sobre um determinado comportamento. Mas isso não significa que nós pudéssemos alegar o erro de proibição para que ficássemos isentos de pena, ausente a culpabilidade. Porque, embora nós não tenhamos efetivamente conhecimento da ilicitude, na boa, nós temos potencial consciência da ilicitude. Nós temos condições de alcançar esse conhecimento. E se nós temos condições de alcançar o conhecimento da ilicitude, nós não podemos aqui alegar, pelo menos não validamente, o erro de proibição invencível. Ok? Então, vamos lá. Na questão da potencial consciência da ilicitude, entra o erro de proibição. Mas você poderia me perguntar uma coisa, mas Claudinha, a gente aprendeu a vida toda que o erro, que na hipótese do agente errar, perdão, na hipótese do agente desconhecer a lei, o desconhecimento da lei, Claudinha, é inexcusável. Ninguém pode se eximir do cumprimento da lei porque diz que a desconhece. Óbvio que sim. Mas eu não estou falando de desconhecimento da lei. O desconhecimento da lei entre nós funciona no máximo como circunstância atenuante genérica. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do erro de proibição, que é diferente. Uma coisa é você alegar que desconhece a lei. Outra coisa seria você alegar desconhecer que o seu comportamento está em desacordo com a lei. É diferente. Ok? Então, o erro de proibição tem que ser visto dessa forma. Não porque o agente esteja se eximindo por desconhecer a lei. A questão aqui é o desconhecimento de que aquele comportamento se encontra em desacordo com a lei. E aí, você poderia me dizer com toda a certeza do mundo o seguinte, Claudinha, eu tenho um problema muito sério em distinguir o erro de tipo do erro de proibição. E você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Só que, quando eu explico essa matéria, eu sempre gosto de explicar o erro de tipo junto com o erro de proibição. Justamente para fazer com que você verifique o que precisa ser estudado primeiro. Então, vamos lá. Preste atenção aqui para uma coisinha. O crime, a gente aprende que o crime é fato típico, ilícito e culpável. Tudo bem, já sei que alguns dizem que não, que a culpabilidade não é elemento do crime, pressuposto de aplicação de penas apenas. Perdão, pressuposto de aplicação de pena apenas, não é isso? Mas vamos lá. Mas o crime é fato típico, ilícito e culpável. Quando a gente estuda erro de tipo, o erro de tipo está aqui. O erro de tipo deve ser estudado nesse momento. E a questão, a questão do erro de proibição. Aqui nós estudamos o erro de proibição. Isso é importante, tá? Isso é importante, porque muitas vezes nós não conseguimos compreender a matéria, porque não sabemos exatamente onde devemos inserir aquele nosso estudo. Então, preste atenção. Quando você estuda erro de tipo, você está estudando ainda o fato típico. Se você está falando de erro de proibição, você já passou pela ideia do fato típico e ilícito.
Por isso, olhando aqui para nesse nosso quadro, eu poderia perguntar a você, e sei que você certamente me dará a resposta correta. Me diga, o que é que devemos primeiro analisar? O erro de tipo ou o erro de proibição? O erro de tipo. Aquilo, então, só vai ser considerado erro de proibição se antes não puder ser considerado erro de tipo, porque o erro de tipo há de ser estudado antes do erro de proibição. E fica muito claro por esse nosso esquema que assim deve ser. Se você aprender dessa forma, eu posso garantir que a coisa vai ficar bem mais, bem mais, bem mais, digamos assim, tranquila para você. Tá ok? Mas então vamos lá, vamos estudar essa questão do erro e vamos estudar o erro de tipo e o erro de proibição. Comecemos pelo estudo do erro de tipo. Muito bem, queridos. O erro é a falsa percepção. Quando alguém está em erro, esse alguém tem uma falsa percepção da realidade. Essa que é a história. O erro de tipo, tratado no artigo 20, o erro de proibição, tratado no artigo 21. O erro de tipo, diz a lei, exclui o dolo. O erro de proibição isenta de pena ou diminui a pena. O erro de tipo exclui o dolo quando invencível, né? Artigo 20 caput, e exclui dolo e culpa quando invencível e exclui o dolo quando vencível. Sempre o erro de tipo exclui o dolo, diz a lei. E o erro de proibição ou isenta de pena quando invencível ou diminui a pena, quando vencível for. Agora, vamos entender uma coisa que é importante pra caramba nos nossos estudos, que é o seguinte, meus amores, beautiful people. Se eu tenho que primeiro estudar erro de tipo, eu só vou analisar aquilo, se aquilo é erro de proibição ou não, depois de ter passado pela ideia de ser ou não ser erro de tipo. Tá ok? Muito bem. Diz o artigo 20 do Código Penal, o erro de tipo exclui o dolo, né? Mas permite a punição a título de culpa quando existir crime culposo e ele for um erro evitável, portanto, inexcusável. Caros, quando nós falamos de erro de tipo excluir o dolo, é preciso que nós antes analisemos o seguinte: não há como excluir algo que não existe. Eu não tenho como excluir algo que inexiste. Eu não tenho como excluir algo que eu não posso dizer que esteja presente, né? Como é que eu vou dizer que eu excluí dolo se eu nunca tive dolo da realização daquele comportamento? Como é que eu vou dizer como é que eu vou afirmar inexistência? Como é que eu vou afirmar que eu excluí dolo se eu nunca atuei com consciência e com vontade de realizar aquele comportamento? Então, na verdade, o erro de tipo não exclui dolo coisa nenhuma. O erro de tipo, ao contrário, evidencia a inexistência do dolo. O agente nunca teve dolo. Gente, o dolo é a consciência e a vontade de realização daquele comportamento. O dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta. Se eu estou em erro de tipo, é porque eu nunca tive dolo. Na verdade, preste atenção aqui para o que é esse erro de tipo. Olha para cá. Vou colocar aqui para a gente verificar, porque senão a gente tem uma percepção completamente errada disso aí, né? Deixa eu colocar aqui rapidinho para a gente verificar. Aqui, rapidinho, vamos lá. Olha para cá, deixa eu tirar isso aqui. Mais um slide aqui para nós. Olha para isso aqui. O tipo penal é o tipo objetivo mais o tipo subjetivo.
Não é assim que a gente aprende? A gente aprende, por exemplo, que homicídio é matar querendo matar. Então, para que eu realize a conduta típica de homicídio, é preciso que eu realize o tipo objetivo, que eu mate alguém, mas que eu tenha dolo de matar, ou seja, que eu saiba que estou matando alguém. Percebam o que é o erro de tipo. O agente realiza a conduta, olha aqui no erro de tipo, ó, no erro de tipo, ó. Vamos ficar para ficar bem claro. No erro de tipo, o agente realiza a conduta descrita no tipo objetivo, mas não quer e não sabe estar realizando aquela conduta. Ele realiza a conduta descrita no tipo objetivo, mas ele jamais soube estar realizando aquela conduta. Então, na verdade, no erro de tipo, e isso eu digo no erro de tipo essencial, o agente não atua, o agente desconhece estar realizando aquela conduta, até porque ele nunca quis realizá-la. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de erro de tipo. José mata Maria, mas José nunca quis matar Maria e José nem sabe que está matando a Maria. Tá ok? José estará, nesse caso, em erro de tipo. Deixa eu só tirar aqui para ficar organizadinho. Porque essa caneta, ela é muito sensível. Mas vamos lá. Entenderam? Então, ele sabe que está... Ele sabe que está... Perdão, ele mata Maria, mas ele nunca quis matar Maria. Ele não sabe que está matando a Maria, ele nunca quis matar Maria. Outro exemplo de erro de tipo. A pessoa está levando coisa alheia móvel, olha aí, ó, realizando a conduta descrita no tipo objetivo do crime de furto, mas ela jamais soube estar realizando aquela conduta. Ela não sabia que estava levando coisa alheia móvel. Se a gente aprender assim, fica bem mais claro, fica bem mais tranquilo aprender o erro de tipo. E aí, a lei diz o seguinte: o erro de tipo exclui o dolo, não é? Você tá vendo? Não exclui. O agente nunca teve dolo. Agora, olha isso aqui também no erro que a gente pode falar, aqui vendo o caput do artigo, deixa eu botar aqui rapidinho, a gente vendo aqui o caput do... Opa, que eu não tô conseguindo, meu Deus. A gente vê aqui o caput do artigo 20. Erro de tipo. Ele é quando Nossa, só um minutinho. Quando ele é invencível. Quando esse erro é Nossa, não dá não. Vencível. Invencível. Afasta dolo e culpa. Quando ele é vencível, afasta dolo, mas não a culpa. Então, peraí. Vamos entender melhor isso aqui. Na verdade, quando eu falo que o erro de tipo invencível afasta o dolo e a culpa, né? Na verdade, não existe dolo e nem culpa. Vou botar aqui, invencível. Não existe dolo nem culpa. O vencível, ao contrário, ele vai me trazer a hipótese de responsabilização de culpa se houver crime culposo. Então, preste atenção aqui, ó. Rapidinho aqui, ó. Olha aqui o que eu te falei sobre o tipo penal, não tem tipo objetivo, mas tem tipo... Não, aliás, tem o tipo objetivo, mas não tem o tipo subjetivo. Vamos lá, olha para cá. Lembra que eu disse para você do agente que subtrai coisa alheia, móvel, sem saber que está levando coisa alheia móvel?
né? Ele nunca quis levar, ele nunca quis subtrair coisa alheia. Ele achava que aquilo ali era dele. Ele desconhecia que estava levando coisa alheia, né? Então, nesse caso, ele está em erro de tipo, mas ele podia ter percebido melhor, professora. Ah, mas acontece. Tudo bem, eu até concordo com você. Só que não existe modalidade culposa de crime de furto. Então ele vai responder por nada. A conduta é atípica. Mas, no caso dele estar matando Maria, eu não sabia que estava matando Maria. Mas se ele tivesse prestado atenção, ele poderia ver que não era um animal que estava ali atrás, era Maria. Ele achando que era um animal, efetuou o disparo, mas matou a Maria. Mas, professora, se ele tivesse tomado melhor cuidado, se ele tivesse olhado mais, ele poderia ter percebido que não era um animal, que era Maria. Tudo bem, nesse caso, ele está em erro de tipo. E no erro de tipo, ele não tem dolo, evidentemente, mas se ele, como atuou com descuido e existe modalidade culposa do crime de homicídio, ele deverá ser responsabilizado por homicídio culposo. Por isso, prestem atenção, principalmente pelas provas objetivas que vocês fazem. Nas provas objetivas que vocês fazem, muitas vezes essas questões são transformadas em questões meramente teóricas. Eles não fazem perguntas sobre casos concretos, eles fazem perguntas meramente teóricas. E então, vejam só o que pode acontecer. Podem perguntar assim para vocês. No erro de tipo invencível, a conduta é sempre atípica. Vamos ver se está certo? Olha lá. Verdade. No erro de tipo invencível, a conduta é sempre atípica, porque afasta o dolo e a culpa. Se afasta o dolo e a culpa, não existe conduta típica. Muito bem. No erro de tipo vencível, no erro de tipo, ainda que vencível, a conduta será atípica quando não existir modalidade culposa. Verdade, porque o erro de tipo vencível afasta o dolo, permite a punição a título de culpa, mas desde que exista um crime previsto na modalidade culposa, e nós sabemos que nem todos os crimes são previstos na modalidade culposa. Então, é verdade que o erro de tipo, ainda que vencível, levará à atipicidade comportamental quando não existir a figura culposa do crime. Verdade, tá certo? E outra coisa também, nós temos que aprender que o erro de tipo é erro sobre os elementos constitutivos do tipo legal de crime. Vamos lá. Por que eu erro sobre os elementos constitutivos do tipo legal de crime? Queridos, olhem para cá. Os elementos do tipo constitutivo, do tipo legal de crime, estão no tipo objetivo, não estão? Aqui no tipo objetivo. Então, no erro de tipo, ele desconhece, está realizando os elementos constitutivos do tipo legal de crime. E aí, muitas vezes, os elementos constitutivos do tipo legal de crime dizem respeito a um aspecto de ilicitude. Como assim? Olha, ele pode perfeitamente dizer respeito, por exemplo, a uma hipótese de indevido, devido, legal e ilegal. Abra aí o artigo 329 do Código Penal. O artigo 329 do Código Penal nos traz a disciplina do crime de resistência. A resistência é um crime que somente se configura quando o agente se opõe à prática de um ato legal do funcionário público competente. Vamos imaginar que o agente, então, se oponha à prática de um ato de funcionário público competente e que esse ato é legal, mas o agente desconhece que se trata de um ato legal. O agente acha que está sendo alvo de uma ilegalidade. Certa vez a minha irmã me ligou e disse: Cláudia, você precisa me socorrer. O que aconteceu? Fui parada pela polícia. O que aconteceu? Não, minha irmã, é porque o policial disse que, como o meu carro, como eu estou sem meus documentos, que ele vai ter que... Mas o meu carro é legal, tá tudo certo. Assim, eu não fala nada. Pelo amor de Deus, porque está certo. Você é obrigada a andar com os documentos. Existem documentos de porte obrigatório. Se você não está com documento, querida, sorry, sinto muito por você. Você vai ter que suportar essa atitude da polícia, porque o policial está correto.
Ah, mas isso está errado porque me fez minha irmã. Não adianta. Vamos imaginar que ela, então, revoltada como estava, né? Que ela, então, se opusesse, o policial dissesse lá que ia levar o carro, que não sei o quê, e ela, então, se opusesse à prática do ato legal do funcionário, né? E não tinha nem ninguém ali para levar um documento, nem nada para ela, né? E aí piorou ainda a situação. Nesse caso, então, o policial estaria realizando um ato legal. Vamos voltar lá para o nosso esquema. O policial estava realizando um ato legal. E a minha irmã estaria se opondo, se ela usasse violência ou ameaça contra o policial, ela estaria se opondo à prática de um ato legal. Ela estaria realizando o tipo objetivo. Mas ela sabia que estava se opondo à prática de um ato legal? E ela queria se opor à prática de um ato legal? Não. Então ela tinha dolo de realizar a conduta descrita no tipo objetivo, se opor à prática de um ato legal? Não. Então ela está em erro de tipo. E isso vai acontecer sempre que nós tivermos elementos relacionados a ser devido, a ser indevido, a ser justo, a ser injusto. Quando eles forem elementos do tipo, o erro sobre eles é erro de tipo. Esse é o posicionamento amplamente majoritário. Tá ok? Só que nós precisamos ver que o erro de tipo, muitas vezes, ele é provocado por um terceiro. Muitas vezes, há um terceiro que provoca o erro. O agente está em erro porque esse erro foi provocado por uma outra pessoa. O tratamento do erro provocado por terceiro, nós vamos encontrar no artigo 20, parágrafo 2º do nosso Código Penal. Então, diz o artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal, que responde pelo crime o agente que determinar o erro. Então, imaginemos o seguinte, imaginemos que eu queira matar o meu marido e eu peça a Marcilene, minha querida ajudante aqui em casa, que leve ali um cafezinho para leva um cafezinho para ela, Marcilene. Aí a Marcilene vai lá, pega o café, só que eu coloquei veneno no café, Jesus. E eu pedi a Marcilene que levasse esse café para o marido. Marcilene foi, levou o café para o marido cheio de veneno. Marcilene levou o café para o marido cheio de veneno. Mas Marcilene não sabia que tinha veneno ali, pai. E levou o café para ele. E o homem tomou o café. E o homem morreu. Marcilene, vamos passar novamente para o quadro. Marcilene matou alguém. Olha o tipo objetivo. Ela realizou a conduta descrita no tipo objetivo. Mas eu te pergunto, ela em algum momento quis realizar essa conduta? Ela em algum momento quis matar o meu marido e sabia que estava matando o meu marido? Não, então ela nunca teve dolo. Ela está em erro de tipo, certo? Agora, quem foi que determinou esse erro de Marcilene? Eu. Se fui eu quem determinou o erro, eu serei responsabilizada pelo crime. Agora eu te pergunto, eu fui ali, eu dei o café para o homem? Não. Eu realizei a conduta? Não. Como é que então eu vou responder? Porque eu sou autora mediata, eu tenho domínio desse fato, eu sou autora mediata desse crime, nos termos do artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal. Tome cuidado, porque o erro de tipo é erro sobre qualquer elementar, não é? Então, por exemplo, nos crimes comissivos por omissão. Vamos falar dos crimes comissivos por omissão. Nesses crimes comissivos por omissão, ou omissivos impróprios, né? Os crimes do garantidor, nele, o fato do agente ser agente garantidor é elementar. Você concorda que, por exemplo, estão ali a criança na praia, a criança, a mãe e um terceiro, certo? Se o terceiro nada fizer para salvar a criança que está se afogando, ele vai responder por uma omissão de socorro. A mãe vai responder por omissão de socorro? Em absoluto. A mãe não vai responder por omissão de socorro. A mãe será responsabilizada pelo evento naturalístico típico que acontece com aquela criança. Se a criança morrer, ela vai responder por homicídio. Se a criança tiver uma lesão, ela vai responder por lesão corporal. Não é assim? Então, preste aqui atenção comigo. Nesse caso, a mãe, se não fosse garantidora, ela não responderia por homicídio, não responderia por lesão corporal, ela responderia como responde o terceiro, por uma mera omissão de socorro. Não é verdade? Então, você concorda comigo
que o erro sobre a posição de garantidor é um erro sobre o elemento do tipo, porque elemento do tipo é tudo aquilo que, se eu tiro, a conduta desaparece. Então, por favor, meu amor, pense aqui comigo. Se a mãe, ela é, nesse caso, se a mãe é, o fato de ser mãe é ser garantidora e é elementar do crime comissivo por omissão, eu retiro a condição de mãe, desaparece o crime comissivo por omissão. Por isso é que o erro sobre a posição de garantidor é erro de tipo. E como erro de tipo, ele exclui, consoante diz a lei, o dolo. Ou, como prefiro eu, ele evidencia a inexistência do dolo. Tá ok? Então a mãe pode perfeitamente ver uma pessoa lá na água e não saber que é a filha dela, que é o filho dela, não perceber que é o filho dela. Se ela não salvar, ela não salva, mas ela está a mãe deixando de salvar o filho, o garantidor deixando de realizar a ação salvadora. Só que ela desconhecia a sua condição de garantidora, então ela está em erro de tipo. Joia? Então nós temos que tomar cuidado. Outra coisa, o erro de tipo de que eu acabei de falar é o erro de tipo essencial. O erro de tipo essencial, que não pode ser confundido com o erro de tipo acidental. O erro de tipo essencial, ele mexe com dolo, ele trabalha no dolo, ele evidencia a inexistência do dolo. O erro acidental, não. No erro acidental, o dolo está lá intacto. Presta atenção. A conduta de homicídio, vamos voltar lá. A conduta de homicídio é matar Maria, matar José, matar Pedro? Ou a conduta de homicídio é matar alguém? A conduta de homicídio é matar alguém. Então, se você mata alguém sabendo que você está matando alguém, você não está em erro de tipo. O que pode acontecer é você errar sobre a identidade desse alguém. O que pode acontecer é você querer matar alguém e acabar matando outro, alguém que está do lado. O que pode acontecer é você achar que matou alguém de uma forma, mas você matou alguém de outra. E o que pode acontecer é você querendo matar alguém, atirar contra aquele alguém e acabar não acertando aquele alguém e acertando um objeto, por exemplo. Ou então, você querendo atingir um objeto e provocar um dano naquele objeto, um dano para o proprietário daquele objeto, você acabar atingindo uma pessoa. Mas, em todos esses meus exemplos, você atuava com dolo. Por isso, nós vamos ver agora as situações de erro não essencial, as questões de erro de tipo acidental. Aquelas que não vão afastar a responsabilização do agente, porque nelas o agente tem dolo. Vamos começar. São 4 modalidades de erro de tipo acidental. A primeira modalidade de erro de tipo acidental é o erro quanto à pessoa. Então, vamos construir juntos o quadro como eu gosto de fazer, tá? Então, vamos lá. Erro... Opa, já deu ruim aqui, peraí. Erro acidental. Eu gosto de fazer assim, erro de tipo acidental. Ok? Não é hipótese de erro essencial, não é hipótese de 20, parágrafo... Aliás, não é hipótese de 20 caput, perdão, gente. A primeira hipótese de erro de tipo acidental, ou erro acidental, é o erro sobre a pessoa. Esse erro também é chamado de erro do baile de máscara. Artigo 20, parágrafo 3º. É o erro do baile de máscara. Vamos entender. Eu quero atingir João. Aí eu vou a uma festa, tem um cara de costas para mim, pô, lá o João lá, safado, inclusive com a camisa que eu sei, fui eu quem deu aquela camisa para João. Eu quero atingir João, eu vejo o cara de costas, igualzinho, o corpo igualzinho do João, a camisa do João. Eu vou lá e dou um golpe no João. João cai. Só que quando eu olho no João, é Pedro. Isso é erro contra a pessoa. Eu atingi Pedro achando que Pedro era João. Consequência, continuo respondendo pelo crime. Só que eu vou responder como se eu tivesse atingido
o João, que era a pessoa a quem eu queria atingir. E isso é importantíssimo. Nas hipóteses de erro, quanto à pessoa, erro na execução, você veja que a gente sempre trabalha com o virtual, aquilo que o agente queria, a pessoa a quem o agente queria atingir. Então, se eu quero atingir João, que é meu filho, e atinjo Pedro, achando que Pedro era João, eu vou responder como se eu estivesse atingindo João. É sempre a quem eu queria atingir. Então, se João for meu filho, haverá uma agravante, né? Se João for menor de 14 anos, haverá o aumento de pena no homicídio, entendeu? Se o motivo que eu tivesse para matar o João é torpe, eu vou responder por motivo torpe, porque eu vou responder como se eu tivesse atingido a pessoa a quem eu queria atingir. Mas vamos lá. Um outro exemplo de erro de tipo acidental é o erro na execução. Esse erro na execução está no artigo 73 do Código Penal. E olha como funciona esse erro na execução. Eu querendo atingir João, eu disparo contra João, e ao invés de atingir João, eu atinjo Pedro. Agora é diferente. Estão ali, João e Pedro. Eu não confundi Pedro com João. Eu queria atingir João. João da beleza, era João. Era João mesmo. E eu disparei contra João. Só que, nesse caso, eu, por erro ou acidente dos meios de execução, não atingi João. Atingi Pedro. Mais uma vez, eu vou responder como se tivesse atingido o João. Por quê? Essa hipótese de erro na execução, também chamada de aberratio ictus, é tratada pelo artigo 73 do Código Penal. E no artigo 73 do Código Penal, o Código diz que eu devo, nessa hipótese, responder como se tivesse atingido a pessoa que eu queria atingir, porque o 73 também me remete ao 20, parágrafo 3º. Então, coloca lá, artigo 73 do Código Penal. Tá vendo? Só que nós temos um problema nesse erro na execução ou aberratio ictus. E esse problema nós vamos ver daqui a pouquinho no nosso próximo bloco.